Fala, Fanática! No Fanática da Gringa de hoje, essa sexta rodada de Champions. Teve derrota do Real Madrid, goleada do Arsenal e gols de brasileiro. Mas antes, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, passem todos os restos da Fanática e bora pro vídeo! O primeiro jogo dessa sexta rodada foi Bayern de Munique 3, Sport 1, e foi um jogo muito bom pro lado do Bayern. Só deu Bayern o jogo inteiro, foi questão de tempo para abrir o placar. Mas infelizmente, quem abriu o placar foi o Kimmich com um gol contra. Ele foi o melhor do primeiro tempo, mas aos 54 fez um gol contra, marcando 1-0 para o Sport. E para iniciar a remontada, o Gnabry abriu o placar para o lado do Bayern com uma bola parada. O Sport está fazendo um jogo muito bom defensivamente, tanto que o melhor jogador foi o Rui Silva, o goleiro. E aí, a joia que a gente tanto tem falado aqui nos vídeos, o Carr fez o seu terceiro gol no terceiro jogo que ele joga. Ele fez mais um gol ainda nesse jogo, mas estava impedido. E ele está com 3 jogos, 3 gols, estando no lugar do Musiala, que ainda não tem data definida para voltar a jogar. E aí, o Jonathan Tah finalizou o jogo 3-1 para o Bayern. E o Bayern ele tem uma média de 3 gols por rodada. Passada não teve Haaland, nessa não teve Estevam, que ficou no banco no confronto entre Atalanta 2 e Chelsea 1. Bom, apesar do Atalanta ter sido melhor, ter as melhores chances, quem abriu o placar foi o Chelsea. Aos 24 minutos, o brasileiro João Pedro marcou seu primeiro gol pela Champions. Esse gol ainda teve 1 minuto de revisão do VAR por um possível impedimento do Reece James, não teve nada, então 1-0 Chelsea. E aí, aos 54, um cruzamento para achar a cabeça do atacante Scamacca, que subiu nas costas dos zagueiros do Blues. E aí, apesar de algumas chances do Chelsea, o Atalanta ainda ditava o ritmo no segundo tempo, porque o Chelsea oscilou muito, vem oscilando muito a temporada inteira, não vem fazendo jogos constantes, pode ser pela idade jovem do seu time, mas aí o Ketelari, com a perna ruim, achou espaço e bateu de longe. O belga fez um gol e uma assistência nesse jogo. E aí, o Chelsea não aproveitou a chance que teve, apesar de ter tido umas bem perigosas, o jogo ainda acabou com uma defesaça do goleiro Karnevski. E aí, o Chelsea viu o time italiano fazer a virada e ainda ultrapassar na tabela de classificação, que fez com que o Chelsea ficasse na 13ª colocação, enquanto o Atalanta estivesse em 5º. Jogão PSV 2, Atlético de Madrid 3, começou cedo, aos 10 minutos, num contra-ataque em velocidade, achou o artilheiro Thiel para fazer seu 7º gol nas últimas 6 rodadas. Ainda teve chance de ampliar ainda no primeiro tempo, chances claras que não foram aproveitadas. E aí, numa saída errada aos 37, o Sorloth pegou a bola e deixou o Julian Álvares sozinho para marcar o empate. O segundo gol e a virada saiu no segundo tempo com um chutaço fora da área que o goleiro espalmou nos pés do Ranco, aproveitou 2-1 para o Atlético. 4 minutos depois, uma jogadaça do Julian Álvares para achar o Barros e fazer um cruzamento sobre medida na cabeça do Sorloth, 3-1. Para colocar o PSV na partida ou tentar, o Ricardo Pepi fez mais um gol aos 84 e por pouco, faltando alguns segundos, não empatou um jogo e aí perdeu a oportunidade. O jogão mantém o Atlético em 8º colocado e o PSV amargou mais uma derrota, ficando em 11º. Agora, indo para um dos estádios mais clássicos do futebol, depois de quase 4 anos, o Camp Nou volta a ser palco de Champions League e quem abriria o placar da festa seria o Lewandowski, se o Rafinha não tivesse milimetricamente impedido antes da assistência. Bom, até os 24 minutos do primeiro tempo, o Eintracht Frankfurt não teve chance nenhuma, mas na primeira que teve, o Knauf abriu o placar e assim finalizou o primeiro tempo 1-0 em Eintracht Frankfurt. Tecnicamente, o jogo do Barcelona foi muito abaixo, muitos passes errados, muitas chances claras perdidas e não conseguia aproveitar e surgir em gols. Bom, em alguns minutos do segundo tempo já deu para ver diferença, teve alguma conversa assim no vestiário com certeza, tanto que aos 49 o Rashford cruzou na cabeça do Koundé, que mal sabia que voltaria para fazer a virada aos 52 com um assistente do Lamine Yamal. O lateral, o Koundé, ele vem sido bem criticado pela torcida porque não vem fazendo uma temporada muito boa
vem oscilando muito, considerando que na temporada passada ele foi considerado um dos melhores laterais da Europa. Bom, em um jogo em que o Barça teve que se reinventar, teve que se reestruturar mais uma vez, e só o que importava era a vitória. O Barcelona tem que fazer no mínimo 16 pontos para se classificar entre os outros, porque essa foi a nota de corte da temporada passada. O Barça tem que ganhar os próximos 2 jogos e não pode nem pensar em empate. Bom, a gente tem que falar da situação do Araújo, que no último vídeo a gente falou que no jogo do Chelsea ele saiu bem abalado, não saiu bem, pediu um tempo de descanso e aí saiu a notícia de que ele estaria em Israel para se conectar novamente com ele espiritualmente e para tentar voltar mais forte. O Barcelona já disse que vai buscar novos nomes para contratar em janeiro, tanto o zagueiro quanto o atacante, para compor o lugar do Lewandowski. Um nome de zagueiro que vem surgindo na conversa em questão de Barcelona é o Schlotterbeck. Vamos ver o que vai. Coloca aí se você acha que é uma boa opção e se vem para compor ou se o Araújo tem que ficar mesmo. O importante nessa sexta rodada é Inter e Liverpool, porque ambas as equipes precisavam voltar para os caminhos de vitória na Champions. A Inter perdeu para o Atlético de Madrid, faltando alguns segundos para o jogo acabar, e o Liverpool foi goleado pelo PSV e está incrível. Bom, o jogo foi muito pegado, muito aberto, porque ambas as equipes queriam e precisavam ganhar. Teve muitas chances para ambos os lados e os goleiros fizeram defesadas, tanto o Alisson como o Sommer. Se não fosse uma assistência de mão do Ekitike, o Konaté teria aberto o placar aos 31 e teria mudado a história do jogo. Mas só foi sair gol aos 85 quando o juiz foi acionado pelo VAR por uma possível chance de pênalti. Ele foi até o VAR e viu um puxão de camisa no Kimmich, que alguns dizem que ele até forçou na queda, não era para tudo isso, mas o VAR deu e aos 88, o camisa 8, Szoboszlai, se mostrando uma peça muito importante nessa era drama, marcou o gol da vitória, Liverpool 1, Inter 0. Bom, essa vitória deixou o Liverpool mais próximo da classificação geral, está em 9º colocado, e a Inter se manteve em 6º. Outra notícia que a gente tem que falar é sobre o Mohamed Salah, que fez alguns comentários e sofreu uma punição, não foi nem convocado para viajar e ainda postou uma foto treinando sozinho na academia. Será que essa crise vai aumentar? Comenta aí. Invicto e líder, o Arsenal fez mais uma goleada e a vítima da vez foi o Clube Brugge, que sofreu 3-0 em casa. Aos 25 minutos, o Madueke fez o primeiro gol, um golaço fora da área, e aí ele apareceu no segundo tempo para cabecear e fazer o segundo da noite. A gente tá cansado de dizer que o Arsenal é impecável em bolas paradas e não tem um jogo que não saia um gol dessa forma. Bom, o terceiro gol foi do brasileiro, que está procurando a titularidade definitiva. O Martinelli fez fila e entrou para fazer um golaço na boca da área. Bom, o jogo foi muito bem cadenciado, totalmente seguro. O Arsenal é um time a ser batido ainda nessa Champions, está invicto e não é por acaso. O Raya foi poucas vezes acionado, mas quando acionado, fez defesaços. Uma notícia boa desse jogo foi a volta do Gabriel Jesus, que estava lesionado e teve chances espetaculares nesse jogo e ainda meteu uma bola na trave. Esse time é imparável e já deixa aí nos comentários que time você acha que vai ganhar essa Champions. Comenta aí. Para finalizar, um dos jogos mais importantes nessa primeira fase de Champions, Real Madrid e Manchester City, e já posso dizer que o clima em Madrid não está muito bom. A torcida não tem gostado do que o técnico Xabi Alonso tem entregado no maior campeão de Champions. O time não tem se mantido estável durante a temporada, tanto na Champions como na Liga, e isso tem incomodado os madridistas. Bom, nesse jogo ele não pôde contar com o Mbappé, sentindo desconforto, e o Endrick ficou no banco. Quem foi para o jogo foi o Carreira. Dentro das 4 linhas, o Rodrigo se manteve carrasco do Manchester City. É o 5º gol que ele marca no time inglês e o primeiro na temporada. Não tinha jogo melhor para ele marcar se não fosse um jogo tão grande quanto. Mas aí, como já disse anteriormente, o time espanhol vem oscilando muito e viu o Guardiola pular sozinho para cabecear. O Courtois defendeu, mas sobrou nos pés do O'Reilly. Aí eu deixo para vocês comentarem. Foi uma falha do goleiro ou foi o que dava para fazer? Comenta aí. Um duelo que a gente queria ver nesse jogo, nessa rodada, era Haaland contra Mbappé, mas como o Mbappé não pôde jogar, quem marcou foi o Haaland
É o primeiro gol que ele marca no Santiago Bernabéu. Foi de pênalti, mas é gol. É o quinto que ele marca nas últimas 6 rodadas. Bom, no final do jogo, o Endrick ainda entrou, fez uma partida muito boa desde que entrou, foram poucos minutos, mas jogou muito bem, mas mesmo assim não foi o suficiente de silenciar o Santiago Bernabéu por causa das vaias ao Xabi Alonso. O City é o 4º colocado e o Real Madrid é 7º colocado, está começando a abrir um sinalzinho de alerta para o time espanhol. E Newcastle se manteram no empate em 2-2, Atlético de Bilbao em PSG 0-0. Bom, rodada finalizada com os artilheiros Mbappé com 9 e Haaland com 6. E os 8 primeiros colocados nós temos Arsenal, o invicto e líder, primeiro colocado. O Bayern vem em seguida, depois o PSG, City, Atalanta, Inter, Real Madrid e Atlético de Madrid. São os que já estão indo para a próxima fase, mas calma, que ainda faltam 2 rodadas, tem muito a acontecer, tem muita gente que pode sair daí, tem gente que pode entrar, mas aí vamos aos próximos jogos, que vai começar as contas, tem time que só pode ganhar, tem time que empatar é bom, e tem outros que já começam a ver a repescagem. Bom, nós temos Tottenham e Borussia, jogo bom, Sporting e PSG, Real Madrid e Mônaco, Newcastle e PSV, Slavia Praga e Barcelona precisando ganhar, Juventus e Benfica, a Juventus também está de olho nessas 8 colocações. Mas é isso, caso você não consiga acompanhar, pode aparecer aqui no canal que eu vou trazer mais uma rodada pra gente. Já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, não esquece de comentar e passar em todos os sites da Fanática. Até a próxima e fui!